1 Pedro, capítulo 1, vamos fazer a leitura do verso 13 ao final do verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, bendizemos o teu santo nome. A ti, Pai, realmente é o louvor, a honra, a glória, e que nessa manhã o Senhor mesmo, Pai, continue sendo engrandecido, exaltado e glorificado. Para isso, Senhor, nós queremos também receber o alimento espiritual para as nossas vidas. E assim, Pai, o Espírito Santo da verdade, Ele é o autor da palavra, Ele venha mesmo ser o nosso professor nessa manhã. Pai, usa cada professor dessa escola dominical, desde os pequeninos, os médios, intermediários, os adolescentes e a nós aqui, Senhor. Que a tua igreja, aqui reunida, receba a edificação para as nossas vidas. E se há entre nós, Pai, uma criança, um jovem, adolescente, um adulto, que ainda não tem o dom, o presente da salvação, que o Senhor, que é o autor da salvação, faça, Pai, uma obra especial na vida dessa pessoa. Por isso entregamos essa escola bíblica dominical. E também, Pai, a vida do pastor Renato e da sua esposa, irmã Léa, o trabalho que eles têm desenvolvido ali em Santa Cruz. Dá ao teu servo a sabedoria, a graça, e como ele tem pedido, Pai, não só falar, mas viver o Evangelho, pregar através da sua vida, do seu testemunho. E faz a obra também até da salvação na vida das suas filhas. Aceita a nossa gratidão, Pai. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar, irmãos. Irmãos, nós estamos iniciando a carta de Paulo aos Romanos e paramos naquele verso 7, né? Quando Paulo identifica aquele pequeno rebanho ali, aquele povo como os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Paulo identifica aquela igreja ali como os amados de Deus. E nós paramos, né, para ver quais são realmente as características de um amado de Deus. No verso 6 ele diz: a todos quantos foram chamados para serdes de Jesus Cristo. E essa nós vimos e temos visto que é a chamada soberana de Deus, a chamada para a salvação, ser de Jesus Cristo. E a Bíblia mesmo diz que aqueles que Ele de antemão elegeu, escolheu, predestinou, a estes Ele chamou, a estes Ele justificou, e assim na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, chamados para a salvação. E estava ali em Roma, né, naquela cidade. Mas ele continua no verso 7. Aos amados de Deus que estáis em Roma, agora chamados para serdes santos. E nós assim paramos e já estamos vários domingos tratando desse assunto, né? A chamada de Deus, não só para a salvação, mas Deus chama para serdes santos.
é a chamada para a santificação. E nós vimos assim que o nome que é dado ao salvo, aquele que foi mesmo chamado, foi mesmo justificado por Deus, é santo. O nome do salvo é santo. E somos como os santos, somos chamados para a santificação. E aí, irmãos, abriu esse leque todo que nós estamos estudando e trabalhando nesses dias, né? A santificação. E a Bíblia diz que não só a vontade de Deus para todos sem exceção. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele chama, né? A vontade de Deus é que nenhum homem nesse mundo pereça, mas que cada um chegue ao arrependimento. E aqueles que já, pela graça de Deus, chegaram ao arrependimento, confessaram ao Senhor, entregaram as suas vidas e passam mesmo a experimentar, né, o presente do novo nascimento, a salvação, passam a ser mesmo chamados de santos. E Deus tem como a vontade dele para os não salvos, é que sejam alcançados pela salvação, mas para os salvos já, para os crentes, a vontade de Deus é a vossa, né? É a nossa santificação, sem a qual a Bíblia diz, Hebreus 12, 14, sem a qual, sem a santificação, ninguém, né? Ninguém verá a Deus. Então, como o pastor está dizendo, estava falando nesse dia, tem muita gente enganado, porque acha que frequenta uma igreja, é evangélico, ou vem para o culto, enfim, né? Mas, se não está em processo de santificação, tem que fazer um autoexame. O apóstolo Paulo, ele confronta a igreja ali de Corinto, ele diz, olha, provai e vede, realmente se estáis na fé. E há uma característica especial do salvo, né? Do crente verdadeiro. Por quê? A prova que eu e você somos salvos é que o Espírito Santo passa a agir nas nossas vidas. A ação do Espírito Santo em minha e na sua vida é a santificação. E nós somos exortados a isso, né? Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E todas as Escrituras, especialmente no Novo Testamento, a mensagem para a igreja é essa, né? É a mensagem da salvação para os não salvos e para os que estão aguardando a bendita esperança, é a santificação. Então é um estágio. A vida cristã, ela não encerra na salvação, estou salvo, vou para o céu. Não, irmãos, é o princípio, né, da vida cristã. Ainda não aconteceu realmente o que Deus vai fazer, finalizando toda a sua obra da salvação. A salvação tem 3 estágios. Primeiramente, é o novo nascimento, né? Mas continua com o nosso procedimento, com a nossa santificação. E vai concluir naquele dia tão especial, em que Jesus Cristo vier nos buscar com a glorificação. E enquanto, né, Jesus não vem nos buscar, enquanto nesse espaço de tempo, estamos vivendo nesse mundo, estamos andando, né? E como nós devemos proceder, como nós devemos andar. Hebreus 14, 10 diz, com uma única oferta, né? Aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo o quê? Santificados. E é esse o desafio, como nós temos colocado aqui nesses domingos, para a vida da igreja, para a minha vida, para a sua vida, buscar a santificação. E aqui o apóstolo Pedro, como Paulo, João, Tito, todos eles, né, nos exortam a isso. E vimos Pedro aqui porque é uma passagem muito importante para nós. Diz aqui no verso 14, olha, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos. Esse é o verbo, né? Tornai-vos, buscai, procurai, progredir. É sempre nesse sentido quando se fala de santificação. Tornai-vos santos.
também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, abrange, né, a santificação toda a área das nossas vidas. E aqui Pedro diz, olha, tornai-vos santos, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. E, irmãos, nós estamos tratando sobre isso, né? A santificação em toda a área da nossa vida. E aí nós colocamos assim 4 blocos, né? E fizemos uma aliteração para melhor entendimento dos irmãos e viver dessa forma. Falamos em 4 Cs, né? Em todo o vosso procedimento buscar a santificação. E o primeiro C foi no nosso corpo. É individual, é pessoal, a santidade no meu relacionamento com Deus, com o Senhor. E nós tratamos assim muito sobre isso, né? É só para relembrar. O segundo C é na nossa casa, é no casal, é na família. Todo mesmo buscar a santidade, a santificação nesse seio tão precioso que é a família, no relacionamento do casal com Deus, no relacionamento do casal entre marido e mulher, entre esposo e esposa, entre pai e mãe, entre filhos e pais, entre pais e filhos. E assim nós passamos vários domingos tratando sobre isso. E chegamos, irmãos, agora no terceiro C, né? Santificação, santidade na casa de Deus. Todo mesmo o que envolve a nossa adoração, o nosso serviço, o nosso trabalho, a nossa comunhão, né? Santidade na casa de Deus. E o próximo, se Deus permitir, vai ser na nossa comunidade, no bairro, onde eu trabalho, onde eu vivo, na cidade, enfim, né? Então, é em toda a área das nossas vidas. E é um alvo, né? É um alvo para mim e para você. Então, irmãos, tratando sobre especificamente santidade na casa de Deus, e eu tenho colocado para os irmãos como a base, né? A base para a nossa santidade, a base para a nossa santificação. Pedro aqui colocou bem claro. No verso 14 ele diz: como filhos da obediência. E no finalzinho do versículo 17 diz assim: portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. E eu tenho falado para os irmãos, essas duas coisas, né, são imperativos na nossa santificação. Obedecer a Deus, a sua palavra, e temer ao Senhor. Esse é o fim principal do homem, né? Todo homem obedecer a Deus, a sua palavra, e temer ao Senhor. E em relação a isso, vai fazer toda a diferença, né? E como eu tenho falado para os irmãos, e não vai ser diferente na casa de Deus, nas coisas de Deus. Domingo passado, eu estava falando para os irmãos, quando o pastor Fred, há 5 anos passado, foi para a glória, nós estávamos em 1 Coríntios, e ele sempre dizia, olha, quando eu for, esse homem aí vai continuar. Aí ele foi, e aí caiu sobre nós essa grande responsabilidade. Tremia nas pernas mesmo, né? Mas continuar, era mais fácil começar um novo estudo, uma nova coisa, mas ficou aquilo na minha mente. Continua, né? Prossegue. E pela graça de Deus, irmãos, assim nós fizemos e temos feito o trabalho. Mas naqueles dias, estudando a carta de 1 Coríntios, Deus nos deu, assim, mesmo a iluminação, e estava tratando sobre a santidade, a santificação na casa de Deus. E tem uma pergunta, não é, que ficou muito clara para mim, 1 Coríntios, capítulo 14, e no versículo 26, 1 Coríntios 14, 26, diz assim a palavra de Deus. Paulo faz a pergunta àquela igreja, né? Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Aí eu juntei isso, né? O que fazer, pois, irmãos,
quando nos reunimos na casa de Deus? Qual é o propósito realmente da nossa reunião? Primeiramente, irmãos, o propósito da nossa reunião, e aí veio o famosozinho nosso aqui, A-E-I-O-U, né? Quando nos reunir na casa de Deus. E nós assim falamos pela palavra, o A-E-I-O-U. Primeiramente, o A da adoração. Quando nós nos reunimos na casa de Deus, o propósito principal é a adoração a Deus. E nós começamos a tratar domingo passado. Mas o nosso nós vimos em Coríntios, é a edificação de vidas, a construção de vidas, como o pastor estava falando, né? Aqui nessa porta, e em qualquer igreja, só entra um tipo de raça, um tipo de gente, pecador, né? E a igreja tem como assim responsabilidade edificar essas vidas, construir vidas. Em que sentido? Para os não salvos, né? Para os pecadores, a salvação. É uma edificação, edificar nessa vida, mostrar a salvação. E aqueles que já são salvos, como ele estava dizendo, né? Esse crescimento, essa construção de uma vida espiritual, uma vida mesmo com Deus. Então, edificação de vidas. O nosso nós falamos que o papel da igreja, quando nós nos reunimos, né? É para a instrução. Instrução de quê? Da palavra de Deus. Tem esse propósito a igreja de instruir, como o pastor estava falando, ele foi chamado para pastorear, né? Para instruir a igreja. E era isso que fazia Paulo, Pedro, João, né? Os apóstolos, todos. A Bíblia diz que o Senhor Jesus deu uma ordem a ele: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e ensinando-os, né, a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ou seja, a instrução. É através da instrução da palavra de Deus que nós vamos, assim, irmãos, cada vez mais crescer, né, na graça e no conhecimento. O Pedro diz, mesmo nessa carta aqui, onde nós estamos, no capítulo 2 de 1 Pedro, ele diz assim, olha, verso 2 do capítulo 2, desejai, né? Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento, desenvolvimento espiritual. E como é que eu vou atingir isso? Através da instrução, através da palavra de Deus. É ela que me dá o alimento, né? O alimento espiritual para o crescimento verdadeiro da palavra de Deus. E Paulo era duro mesmo, né? Porque ele confrontava a igreja. Irmãos, não é questão do pastor, da pessoa, como eu tenho dito para os irmãos, a preocupação de quem está na liderança é com vidas preciosas. E eu tenho falado para os irmãos, nós temos inimigos poderosíssimos, irmãos, que eu e você enfrentamos nesse nosso dia a dia. O diabo, né? O inimigo das nossas almas, ele mesmo faz tudo para nos tirar, para mesmo nos afastar das coisas de Deus. Esse mundo tenebroso, que vai mesmo de mal a pior. Nós estamos vivendo realmente os últimos dias. É bem notório, nós estamos tratando no domingo à noite, né? Como estaria o mundo antes da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As pessoas vivendo nesse mundo, a maldade imperando, né? A injustiça, mesmo tudo que a palavra de Deus diz. Então, perigosíssimo. E quer afastar o crente das coisas de Deus. E o inimigo mais poderoso do que o diabo e até o mundo, irmãos, que é eu, a minha carne. E o pastor estava dizendo ali, parece até que a gente está ofendendo, sabe? Mas não se sinta ofendido não, que é isso que nós somos.
Irmão, nós não prestamos mesmo não. Nós não valemos nada, né? E nós vamos ver esse homem Paulo, até na sua carta aos Romanos, Paulo, ele diz aqui no capítulo 7 de Romanos, olha o que ele diz. Está testificando realmente quem é Paulo. Esse é Paulo, né? Romanos capítulo 7 e o verso 15, ele diz assim, olha, porque, Romanos 7,15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Um homem, né, cheio do Espírito Santo, testificando que nem ele mesmo compreende o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, e sim o que detesto. Irmãos, isso é muito forte, né? Paulo dizendo, olha, eu não faço o que eu prefiro, mas o que eu detesto, isso eu faço. E olha o que ele diz, ora, se faço o que não quero, consinto que a lei é boa. Irmãos, a lei de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é santa, e a lei de Deus, ela é espiritual. E nós vamos entender por quê. Veja no verso 12, ele diz, olha, por conseguinte, a lei de Deus, ela é santa, né? O mandamento do Senhor é santo e justo e bom. Então, aquilo que é bom, o que eu deveria fazer, isso eu não faço, né? Então, é por isso que ele diz, olha, ora, se faço o que não quero, consinto que a lei é boa. O que é que a lei diz? O que é que a lei manda? O que é a vontade de Deus? Não roubar, não matar, não adulterar, não dar falso testemunho, enfim, todas as vontades de Deus, o mandamento de Deus. Isso que é bom, isso que é perfeito. E Paulo diz, eu não consigo fazer isso, né? E ele continua, olha, neste caso, quem faz isto já não sou eu, né? Mas o pecado que habita em mim. Então aqui há uma compreensão da seguinte forma, há dois Paulos, né? Há o velho Paulo, a natureza carnal, caída, pecaminosa, e a nova natureza, o novo Paulo, o homem nascido de novo, a espiritual. É a guerra constante, irmãos, da carne contra o espírito. Então esse homem, ele reconhece, né, a natureza caída, a natureza mesmo condenada da carne, e vai haver essa luta. E nós aprendemos aqui, né, o pastor Renato é testemunha, todos que nós aprendemos que se você e eu verdadeiramente somos crentes, há essa guerra, né? Uma guerra espiritual, do velho Herbert, o caído, o condenado, com o novo, a nova natureza, o novo nascimento. Duas pessoas, né, habitando em ti e em mim. Por isso há esse conflito, esse contraste, essa guerra. E Paulo vai dizer isso aqui, olha, porque, veja no verso 18, eu sei que em mim, né, isto é, ele deixa bem claro, na minha carne não habita bem nenhum, está vendo? Esse homem dizer que na minha carne é verdade, não habita, irmãos, bem nenhum em nossa carne, pois o querer o bem está em mim. Aí já é a mente, é o espírito, né, a parte nova. O querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Por isso que é essa guerra, esse combate, e passamos a entender muitas das nossas atitudes, né, do nosso comportamento. E ele diz, olha, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. E continua, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Irmãos, isso é revelador, pode ser para alguém hoje, nessa manhã, e o pastor estava frisando muito bem isso. É bom a gente ouvir uma voz de fora, né?
porque o pecado habita em mim e em ti. Ainda é presente. Ele está aqui nesse corpo. Nós fomos livres, irmãos, da penalidade do pecado. Da condenação, sim, mas da presença do pecado ainda não. Isso ainda vai acontecer. É por isso que Paulo está dizendo aqui, olha, então, né, mas o que eu não quero, verso 20, mas o que eu faço, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. É lógico, né? Habita em mim o mal, aquilo que eu não quero fazer. Porque no tocante ao homem interior, ou seja, aqui é o espiritual do novo nascimento, né? No tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. E é o nosso alvo, né? O nosso procedimento, amar a Deus, agradar a Deus. E como é que eu vou fazer isso? Irmãos, obedecendo, né? Obedecendo a sua palavra, temendo ao Senhor. E aí sim, eu vou ter prazer na lei de Deus. Mas, olha o que ele reconhece. Vejo nos meus membros outra lei, né? Que guerreando, batalhando mesmo contra a lei da minha mente, né? Do novo nascimento, do espiritual, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, ou seja, a parte carnal, a carne. Aí Paulo diz, olha, desventurado homem que sou. Arrasado, né, irmãos? É essa a nossa reação de quando nós pecamos, quando nós caímos. Deveria ser. Se é um crente, se é um nascido de novo, deveria ser, irmãos. Ficar triste, se sentir um desventurado, né? Mesmo um derrotado. E diz aqui, e quem me livrará do corpo desta morte? Por quê? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por isso que eu e você vamos morrer, irmãos, por causa que o pecado habita corporalmente em mim e em ti. Mas olha o que ele diz no verso 25. Mas, né, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, o homem espiritual, sou escravo da lei de Deus, né? É o meu alvo, é a minha vontade, servir a Deus, obedecê-lo. E qual é a regra de Deus, a sua vontade? Nós temos, é a sua palavra, né? Toda a palavra de Deus mostra aquilo que nós devemos buscar como alvo, né? E aí eu lembro do nosso pastor que ele dizia, olha, uma coisa eu sei, que eu não sou agora nesse momento, né, o que eu deveria ser. Eu sou bem claro nisso. E realmente é uma verdade. Eu não sou, irmão, o que eu deveria ser. Mas uma coisa eu sei, eu não sou mais o que eu era, né? Não. Mas um dia eu serei aquilo que eu devo ser, porque Jesus Cristo, ele vai nos dar um novo corpo, vai nos libertar agora da presença do pecado em nossas vidas. Por isso ele diz, olha, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então o verdadeiro crente, ele tem essa guerra, essa batalha na sua vida, na minha vida, irmãos. E é feroz, né? Mas aqui diz o apóstolo, agora pois, já, nesse momento, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em termos de condenação do pecado, né? Estamos livres da condenação do pecado. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. É a libertação
verdadeira, né, da condenação do pecado. Porquanto que fora, veja, impossível a lei só dizia que, e só diz o que nós não devemos fazer, né? Mas a lei não tem poder de salvar ninguém. Por isso que a lei se torna uma maldição para nós, porque ela nos condena, né? A lei te condena, porque ela diz não faz, e nós fazemos, e nós somos condenados. Por isso que diz aqui o apóstolo Paulo, né? Porquanto a lei do Espírito da vida em que te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho à semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, né? Então Jesus Deus pegou o seu Filho perfeito e fez dele carne, né? E carne pecaminosa, por ti e por mim. Foi Jeová que colocou sobre ele toda a nossa iniquidade, todo o nosso pecado. E, como eu sempre digo, né, Deus cobra. Tem uma pregação aí que diz, né, Deus perdoa pecado, teus pecados estão perdoados. Sim, porém Deus não perdoa pecado, irmãos. E jamais vai perdoar pecado, porque o pecado é uma agressão a Ele, é uma irreverência a Ele, é desobediência a Ele. Mas Deus cobra o preço do pecado. E Ele cobrou na pessoa de Jesus Cristo, Ele pagou, né, o preço do pecado ali na cruz do Calvário. O justo, por ti e por mim, os injustos. Foi Jeová que colocou sobre Ele todo o pecado do mundo. E ali Jesus pagou, né, com o preço da sua vida, da sua alma, o seu sangue derramado. Por isso que Paulo diz, olha, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus a carne. Aliás, na carne, o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas agora segundo o Espírito. Então há uma notória diferença de um crente verdadeiro, né? Habita nele o Espírito Santo. E Paulo vai continuar nesse argumento, porque se não habita o Espírito Santo em ti e em mim, você e eu não somos de Deus. Porque o Espírito Santo é a marca, é o selo, é a garantia que você e eu somos filhos de Deus. E aqui ele diz, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. É lógico, né? Qual é o produto? Quais são as obras da carne? Lá em Gálatas capítulo 5 diz quais são as obras da carne, né? É bem esclarecida, é bem conhecida de você e de mim. Então a carne cogita para as obras da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, as coisas do Espírito. Quais são os frutos do Espírito Santo? Lá Gálatas 5:20 diz, né? Amor, paz, alegria, enfim, né? Os frutos. Então há uma diferença aqui. Continua o apóstolo, porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Inimigos de Deus, insubordinados, né? Insolentes, enfim. É isso que a carne é. Pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Está vendo, irmãos? Se eu estou vivendo e praticando as obras da carne, como? É impossível agradar a Deus, porque pecado, Deus não se agrada de pecado. E eu tenho chamado a atenção aqui de cada um de nós, né? Irmãos, queremos agradar a Deus, tem que fugir. Tem que pedir a graça dele, o poder do Espírito Santo, para mesmo se afastar do pecado. Não vai agradar.
E tem gente que acha que vai mesmo para o céu, está na sua vidinha, na sua prática, fazendo o que quer e achando que está servindo a Deus, está totalmente enganado. E me desculpem, né? Porque eu tenho que falar a verdade. Tenho que ser a pessoa que vai confrontar todos nós. A mensagem é para mim, irmãos, primeiramente, né? Para a minha vida, fazer o autoexame, como é que eu estou diante de Deus, no meu relacionamento pessoal com Deus. Então o apóstolo está fazendo isso, dando o seu próprio testemunho de quem é Paulo, né? A sua realidade, como ele se encontra. Mas diz aqui, olha, verso 7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí ele muda, né? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito Santo habita em vós. Então não é ofensa a ninguém, mas é algo importante a saber. O Espírito Santo realmente habita em ti e em mim? Se ele habita, irmãos, a palavra de Deus diz aqui, olha, se ele habita em ti e em mim, e como Paulo está dizendo aqui, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não pertence a Jesus Cristo, né? Então, a instrução, né, Deus está dirigindo dessa forma hoje pela manhã. Eu não tinha preparado nada disso, mas a instrução da igreja, né? Nós estamos aqui para instruir, para dar o conhecimento. Então é o I, né? O A da adoração, o E é da edificação de vidas, o I da instrução. Aliás, irmãos, a fé, talvez hoje aqui pela manhã alguém diga, peraí, pastor, eu nunca senti, né, realmente a presença do Espírito Santo. Como é que eu posso fazer? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir o quê? A instrução da palavra de Deus. É Deus que, através da pregação da palavra de Deus, que abre o teu entendimento e o meu, né? Que diz lá, Efésios 1, 13 e 14, depois que ouvistes a palavra da verdade. Tem que ser pregado, tem que ser instruído a palavra da verdade. Não o que eu acho, né? Não o que eu penso, mas assim diz o Senhor, o que está escrito, a palavra da verdade. O evangelho da vossa salvação, porque quem salva não é a igreja Hebron, eu tenho falado, não é pastor Herbert, não é pastor Renato, não é a igreja presbiteriana, igreja batista. Aliás, eu não salvo ninguém. E vou lhe falar uma coisa, né? Se alguém dizer que se converteu com o pastor Herbert, tenha medo, porque vai para o inferno. Eu não salvo ninguém. Diga que se converteu pela mensagem e o pastor Herbert me levou a Cristo. E ele que me salvou, né? A igreja é dele, é ele que salva. Eu não salvo ninguém, irmãos. Mas o evangelho da vossa salvação. Porque tem muita gente salvando aí, né? Seguindo a homens. Eu sou da igreja do fulano de tal. Eu sou da igreja do bispo tal, do apóstolo tal. Eu sou de Jesus Cristo, irmãos. É Ele que nos salva, né? E quem salva é o Evangelho, né? Ouviste a palavra o Evangelho da vossa salvação. O que é o Evangelho? 1 Coríntios capítulo 15, 3 e 4. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o Evangelho. Estão inventando aí um monte de coisa, né? Prega o Evangelho, porque é Ele que salva. O Evangelho da vossa salvação. Tendo nele também crido. Crido em quem? No Evangelho, né? Na obra santa do Senhor Jesus Cristo. E como é que eu posso crer
É pela fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a fé é um dom, né? Efésios 2, 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. É o quê? É um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido em quem? No evangelho. Ah, irmãos, fostes selados pelo Espírito Santo. É a garantia, é o selo. A garantia que eu sou salvo é que eu tenho a presença do Espírito Santo em minha vida. Não é que eu aceitei Jesus na Hebron. Não é que eu me batizei na Hebron. Quantos já passaram aqui ao longo desses 23 anos de existência dessa igreja, que fizeram confissão ao pastor Fred, ao pastor José, ao pastor Fábio Omar, ao pastor Renato, ao pastor Nivan, há vários aqui. A gente vê aos professores de escola dominical, já batizei muitos aqui, porque nós batizamos mediante a sua confissão de fé, né? Pode estar me enganando, e a prova é que só vai mesmo produzir, né? Mas não engana a Deus. Fostes selados, e a Bíblia diz, né, o apóstolo Paulo, quem não tem, verso 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E é bom fazer esse exame, esse autoexame, hoje pela manhã, não é, irmãos? Deus é tão bom. Nós estávamos na ceia aqui, alegres, um pequeno grupo, né? Mas lembrando do que Ele fez por nós. O Senhor da glória deixou tudo e vir buscar um miserável como esse aqui, né? E me dar a vida eterna. Irmãos, é com o coração cheio de gratidão que nós estamos aqui nessa manhã. Então é esse o papel da igreja, como igreja, a instrução da sua palavra, né? Aí o nosso ozinho, nós falamos de organização. Organização faz parte da santidade. Deus é organizado. Eu digo assim, faz tudo nos mínimos detalhes, né? Desde a sua existência. Aliás, Deus não, Ele existe para sempre, né? Sempre existiu. Mas tudo que Ele criou, nós vemos assim, tudo com decência, com ordem. E Paulo, ele nessa igreja de Corinto, igreja querendo servir, até adorar a Deus. Mas estava a maior bagunça, a maior confusão, né? Cada um querendo fazer da maneira que achava ou que era, né? Aí Paulo, olha, o nosso Deus, Ele não é Deus de confusão, mas é um Deus de ordem. Fazei tudo, com decência e com ordem. E na casa de Deus, faz parte da santificação, da santidade, né? E nós vamos ver isso. Como a igreja hoje, irmãos, está em confusão, né? Em bagunça, porque estão seguindo e servindo não a Deus, mas a homens, a líderes, que a seu bel prazer, né, colocam-se situações, coisas que acham que é dessa forma, para atrair público. O pastor estava mostrando que estreita é a porta, né? Apertado o caminho que conduz à vida. E são poucos, irmãos. Deus exige santidade. Deus exige mesmo verdadeira adoração. E temos que olhar essas coisas. Tudo seja feito com decência e ordem. Sempre que eu lembro desse versículo, né? É triste, mas na nossa bandeira do nosso país tem uma frase, eu acho muito pertinente, né? Ordem e progresso, né? Aonde há ordem há o progresso, mas infelizmente no nosso país há uma desordem e há o quê? Um regresso, né?
E na casa de Deus não é diferente. Então nós temos que ter cuidado, né? Vamos tratar disso. E coisa muito importante, a união. A união da igreja. Quando nos reunimos, é para nos unirmos com o nosso Deus, né? Com o nosso Pai. E a comunhão. O diabo, ele é crente. Olha o que eu estou dizendo. O diabo é crente. Ele acredita na palavra de Deus. Ele ouviu dizer que o Senhor Jesus falando, olha, um reino dividido, né? Uma casa dividida, uma família dividida, um lar dividido, uma empresa dividida, não subsiste, cai. E o que é que ele faz? Ele lança, né, a divisão. Aliás, é a especialidade dele. O diabo, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Nós temos que ter e pedir de Deus a visão espiritual, a visão celestial, porque Ele vai atacar, irmãos, aqui na igreja, nos trabalhos, no OANSE, no João Paulo I, no João Paulo II, na escola dominical, no coral, na música, em tudo Ele vai atacar, porque Ele quer ver o trabalho de Deus destruído. Os irmãos desunidos. Mas nós temos que lutar, né? E nós temos um Deus que é tão bondoso, que deixou tudo à nossa disposição. Então, irmãos, o tempo bateu, né? Mas, se Deus permitir, vamos continuar nisso, né? E eu peço agora, assim, uma conversa de pé de ouvido, né? Como o pastor pediu, eu tenho pedido mesmo as vossas orações pela liderança dessa igreja, pelos pastores que estão lutando para, assim, com sinceridade, com honestidade, mostrar a verdade. Por quê? Nós amamos, eu estava falando na ceia, nós amamos os irmãos, nós amamos as famílias, Deus nos ama. Você acredita mesmo que Deus te ama? Você acredita que a igreja, na pessoa da nossa, nós amamos vocês? Então, muitas vezes, irmão, nós temos que ser sinceros, né? Ser honestos diante de Deus e da sua palavra, porque queremos o melhor. O meu alvo, o nosso alvo é que cada um de nós tenhamos uma vida espiritual com Deus. A igreja verdadeira sou eu. Estávamos conversando com o pastor. É você, não é essa casa aqui não, é você individualmente, sou eu. Então, se prepare, né? Para puxão de orelha santo, não é puxão de orelha não, mas é para alertar mesmo, para acordar. Irmãos, vamos juntos, né? E se Deus permitir, nós vamos continuar. Santidade na casa de Deus, adoração verdadeira. Que estão fazendo por aí em relação a isso, né? Edificação de vidas. Estão fazendo comércio, irmão, de vidas, enganando. Instrução verdadeira, gastar tempo, preparar estudo, não é chegar e abrir e vomitar um monte de coisa que alguém já falou, não, isso gasta tempo, né? Tem que ter mesmo instrução de Deus, comunhão com Deus. Ordem, organização, vamos ter que fazer isso, né? Porque o nosso Deus é um Deus de decência e um Deus de ordem. União do povo de Deus. Que Deus possa mesmo nesses dias nos abençoar. Se Deus permitir, hoje à noite nós estaremos ainda falando da segunda vinda e na madrugada estaremos ali partindo para ter um encontro com o pastor Éder. Deus sabe das nossas vidas e peço as orações bondosas dos irmãos. Eu vou estar orando também, e nesses dias aí, né? Os pastores vão ficar aí, os irmãos, e fiquem mesmo com isso na mente, né? Quando eu vou com os irmãos nos reunir na casa de Deus, adorar a Deus primeiramente, edificação das nossas vidas, de almas que precisam de Jesus Cristo, instrução, continuem, como eu tenho dito, né? A igreja do capítulo
e o do versículo. Abra a palavra. E ordem. Vamos lutar, irmãos, pela organização da igreja, do trabalho de Deus. Fazer tudo, não é tudo, com decência e com ordem. E a união. Salmo 133, né? Pastor Fred dizia que era o salmo dele. Oh, como é bom mesmo, né? E agradável viver unidos os irmãos. Aí lá no finalzinho diz, ali, aonde há essa verdadeira união, essa verdadeira comunhão, Deus ordena a sua bênção. Ele abençoa. E aquilo que agrada a Deus, irmãos, aquilo que Ele abençoa, é quando nós assim obedecemos a sua palavra. Obedeça. Eu sempre tenho dito, obedeça a palavra de Deus. E Ele se alegra, Ele se agrada e Ele abençoa o seu povo. Pai, eu te louvo, Senhor. Realmente o Senhor é tudo para nós. Que nessa manhã, Pai, nós possamos realmente sermos edificados com a Tua palavra. Me ajuda, Senhor, a buscar mais o Senhor, a andar mesmo procurando a Tua presença, a estar bem pertinho do Senhor. E me ajuda, Pai, a enfrentar os inimigos das nossas almas, os inimigos das nossas vidas, o diabo, Satanás, esse mundo tenebroso e eu mesmo, Pai. E é assim que a nova criatura espiritual que o Senhor nos deu, que o Teu Santo Espírito, que a Tua palavra possa mesmo ser o nosso alvo, o nosso guia, e possamos ser mesmo servos e servas fiéis ao Senhor. E assim abençoa cada um nessa manhã, cada criança. E se há alguém, Pai, que ainda não tem a salvação, o Senhor faça essa obra especial. Nós entregamos as nossas vidas esse dia. Em nome de Jesus. Amém.